Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de matemática? Então, hoje é um assunto bem interessante que nós vamos trabalhar, sobre os triângulos. Então, hoje nós teremos 5 aulas de matemática. Dentre essas 5 aulas, nós vamos trabalhar 3 atividades, um desafio, mais toda uma explicação dos tipos de triângulos, tá? Também vamos retomar um pouco sobre sólidos geométricos, poliedros e não poliedros. Vamos trabalhar na malha pontilhada também os triângulos, certo, meus amores? Então vamos lá, vou iniciar para vocês a abertura da nossa unidade. Então vamos trabalhar da página 175 até a página 183, certo, meus amores? Então vamos lá. O triângulo. Observe as figuras abaixo. Elas têm algo em comum, são compostas somente por formas geométricas triangulares. Então, vou deixar aqui para vocês as imagens da nossa apostila. Essa forma geométrica é encontrada em mosaicos, em origamis, em obras de arte, em painéis de propaganda, em logotipos, em construções de prédios, em montanhas russas e nos sólidos geométricos que nós já conhecemos. Então, como você pode observar, a forma triangular é bastante usada em nosso dia a dia. Vamos conhecê-la um pouco mais nas aulas deste módulo. Então, vou deixar aqui do lado para vocês as imagens iniciais de abertura da nossa aula de triângulos. Antes de nós fazermos, antes de nós darmos continuidade na apostila, quero mostrar para vocês alguns sólidos geométricos e identificar junto com vocês o que são poliedros e o que são não poliedros. Então, eu tenho aqui alguns sólidos geométricos. Aqui eu tenho o cilindro, certo? Conseguem observar? Aqui eu tenho o paralelepípedo. Tenho também o cubo, nós usamos ele bastante como dado. Temos uma pirâmide com base quadrada. Temos uma pirâmide com base quadrada. Temos também um cone. O cone, a base dele é cilíndrica, ó. Certo? Um cone. Conezinho de sorvete, parece. E nós temos também uma pirâmide com base triangular. Tenho aqui, que faltou naqueles, a prof fez de papel, um prisma de base triangular, tá? Deixa eu explicar para vocês rapidamente o que é um prisma, tá? Um prisma, ele é classificado como prisma quando as duas bases dele são iguais, as bases, tá? Então, se as bases são iguais desta forma, ele é considerado um prisma, certo? E esse prisma é de base triangular, como vocês podem perceber, certo? Agora nós vimos os sólidos geométricos. Agora eu vou classificar com vocês quais são os poliedros e quais são os não poliedros. Então, os não poliedros são aqueles que rolam, certo? Que tem a base cilíndrica, que tem um círculo como base. Então, os não poliedros são aqueles que rolam. Eu tenho aqui o cilindro, que é aquele que rola, e eu tenho aqui também o cone, certo? Tenho também, que eu não mostrei para vocês anteriormente, a esfera. Então, todos esses sólidos geométricos que rolam, que tem uma base circular, ele é classificado como não poliedro. E os poliedros, eles não rolam, porque ele tem arestas, ele tem retas, certo? Ele é constituído por retas. Então, ele não rola, porque ele não tem nenhuma base cilíndrica. Então, quais são? Paralelepípedo, cubo, temos as pirâmides também, todas as pirâmides, certo? Todos esses não rolam porque eles não têm bases cilíndricas. Então, esses são classificados como poliedros. Então, agora nós vamos retomar para a apostila. Página 176, atividade 1. Na página 176, atividade 1, está pedindo para vocês pegarem
Pegue o conjunto dos sólidos geométricos com o seu professor. Separe os sólidos que são poliedros. Então, a gente separa todos os poliedros, são aqueles que não rolam. Agora, identifique os poliedros que têm faces triangulares. Quais são eles? Então, de todos aqueles sólidos que eu mostrei para vocês, quais são os que têm faces triangulares? Então, nós temos aqui o prisma de base triangular, ele tem a base triangular. Aqui ele é um retângulo, certo? Mas a base é triangular. Todas as pirâmides também, todas as pirâmides elas têm base triangular, têm faces triangulares, certo? Então, ó, triângulo, triângulo. Por mais que a base dela seja quadrada, as outras faces são todas triangulares. E essa daqui, até a base dela é triangular. Então, a questão 1, ela pede assim: agora identifique os poliedros que têm faces triangulares. Quais são eles? Então, quais são eles que vocês irão responder aí na apostila? Todas as pirâmides, né? Vocês podem escrever pirâmides e o prisma, prisma de base triangular. Atividade 2. Na folha de papel que seu professor entregar, contorne algumas faces triangulares desses poliedros. O que você observa nos triângulos que contornou? O que eles têm em comum? Quais são as diferenças? Então, como o prof não consegue entregar para vocês uma folha e vocês não conseguem ter contato agora com esses sólidos que a prof tem, eu vou fazer aqui no quadro junto com vocês essa atividade para a gente ver quais são as semelhanças dos triângulos dessas faces. Então, essa atividade 2, o que vocês teriam que fazer na folha? Vou fazer aqui no quadro com vocês para a gente conseguir estar trabalhando essa forma geométrica, certo? Então, o que vocês teriam que fazer? Pegar a pirâmide, colocar na folha e traçar o contorno dela. Certo? Agora eu vou pegar da pirâmide com base triangular para a gente estar fazendo esse contorno também. Então, peguei a base dessa pirâmide e fiz 2 triângulos aqui com vocês, certo? O que nós vemos? O que nós percebemos de coincidência nesses triângulos? Por mais que eles sejam triângulos de tamanhos diferentes, de formato diferente, certo? Sendo que o formato deles é triângulo, o que nós vemos de coincidência, de igual com os dois, né? Os 3, ele tem 3 lados. Então, tem um lado, 2 lados, 3 lados. Um lado, 2 lados, 3 lados. Por mais que eles sejam de tamanhos diferentes, eles têm 3 lados. E eles têm também 3 vértices. Então, qual a característica desses triângulos? Então, a pergunta é qual? O que você observa nos triângulos que contornou? Nós observamos que ele tem 3 lados e 3 vértices. E qual a diferença desses 2 triângulos? Então, a diferença desses 2 triângulos é o tamanho. Um é menor e outro é maior. E o que ele tem de semelhante, o que ele tem, que a gente observou que os dois têm de igual? 3 lados, 3 vértices. Certo? Então, a atividade 2 é essa a resposta. Em comum, eles têm 3 vértices e 3 lados. E eles têm de diferente os tamanhos, certo? Então, vamos para a próxima atividade. Nas aulas anteriores, que nós trabalhamos sobre formas geométricas, sólidos geométricos, nós trabalhamos os polígonos. Então, o que são polígonos? Qual a diferença? Esta é um sólido geométrico. Certo? Ele é um sólido, nós conseguimos pegar. Polígono é a forma que nós desenhamos de forma plana. Então, este é um paralelepípedo, este é um retângulo. Então, o retângulo ele é uma forma plana, feita de linhas que não fazem curva. Então, isso é um polígono, tá? O polígono ele é um segmento somente de retas, como a prof já havia falado, somente de retas.
somente de retas e possui vértices também, certo? Vértices são os encontros das retas e que ele não faz curva, eles é de retas simples, certo? Eles não fazem curva. Lembra que a gente trabalhou no terceiro ano sobre as linhas com curvas e sem curvas, linhas simples e não simples, abertas e fechadas? Então, polígono, as curvas são fechadas também, certo? Então, retomando aqui o que é polígono, vamos falar do polígono do triângulo. Um triângulo é um polígono formado por 3 lados e 3 vértices. Os lados são os segmentos de reta, os vértices, o ponto de encontro de 2 lados. Então, um triângulo, o segmento de retas, tenho somente retas, onde possui vértices que se encontram, certo? Não faz curva e é uma reta fechada, é uma curva fechada, certo? Então, vamos lá, próxima página, página 177. Então, pessoal, para a gente fazer essa atividade, a prof projetou a nossa apostila aqui no nosso quadro, certo? Então, vamos para a página da atividade 1, certo? Página 176. Então, vamos lá. Está pedindo para desenhar o quê? Na malha triangular, represente os triângulos indicados com auxílio de uma régua. Então, tem uma régua para fazer essa atividade. Aqui a prof não tem uma régua do tamanho do quadro, mas eu vou tentar fazer reto junto com vocês. Atenção! Os vértices dos triângulos devem ficar nos pontos da malha. Então, a gente consegue perceber que a malha tem vários pontos. As vértices precisam ficar nos pontos. O que nós precisamos desenhar? 2 triângulos com tamanhos diferentes, certo? 2 triângulos diferentes com os 3 lados da mesma medida. Então, nós temos que desenhar 2 triângulos. Vamos fazer uma conta. Eu vou usar 4 pontinhos para fazer o triângulo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontinhos eu usei. Então, quantos pontinhos eu vou ter que usar aqui também? Vou ter que usar 4 também. 1, 2, 3, 4. E assim vão ter que ser quantos também? 4. 1, 2, 3, 4. Este meu triângulo tem os 3 lados iguais. Só que agora eu preciso desenhar outro triângulo, também com os 3 lados iguais, só que de um tamanho diferente. Este eu usei 4 pontinhos para fazer o tamanho da reta dele. Agora eu vou usar quanto? Vou usar 6 no outro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que a prof fez em cima do pontilhado, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei um aqui. Agora, a base de baixo eu vou fazer com quantos? Com 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem que ter 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 2 triângulos com os 3 lados iguais, só que de tamanhos diferentes, certo? Então, aqui eu tenho 2 triângulos com os lados iguais. Este primeiro triângulo aqui, ele tem 4 pontinhos para cada lado, e este outro triângulo aqui, eu tenho 6 pontinhos para cada lado. Agora vamos fazer a atividade B. Na atividade B pede assim: 2 triângulos diferentes com apenas 2 lados da mesma medida. Para essa atividade você vai ter que usar os centímetros da régua também. Então vocês podem fazer 10 centímetros de cada lado e 5 embaixo, ou 5 de cada lado e 10 embaixo. Então vocês podem estar fazendo essa medida, certo? Então eu vou deixar aqui a minha base maior e vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou deixar com 9 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Com 9 pontinhos. E vou puxar o meu triângulo aqui. Este e este. Então, eu tenho este lado e este lado iguais. E este lado aqui, o de baixo, ele está maior.
Então, estes dois estão iguais e este está maior. Agora, eu vou fazer outro ao lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar maior aqui em cima. Então, aqui também eu tenho outro exemplo. Eu tenho dois lados iguais e essa base ela é menor. Então, aqui eu tenho dois triângulos com dois lados da mesma medida, mas o terceiro lado não é da mesma medida. Vamos para o próximo. Então, agora na C, complica mais um pouquinho os nossos triângulos. Precisam ser dois triângulos com os três lados diferentes. Vamos tentar. Vou fazer aqui uma base com 6. Usem a régua. 6. Aqui eu vou usar uma base com 3. E aqui puxo. Tenho três lados diferentes. Agora vamos para o próximo. 3. Aqui 4 e puxo aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui diferente. Então, aqui também eu tenho outro triângulo com três lados diferentes. Agora, nós vamos conhecer o nome desses triângulos. O triângulo com os três lados iguais, com dois lados iguais e com três lados diferentes. Então, agora eu vou apresentar para vocês sobre os três modelos de triângulos que nós vamos usar hoje, que nós vamos aprender hoje. Nós temos o equilátero, o isósceles e o escaleno. Nós já desenhamos eles hoje, certo? Mas vamos retomar aqui. O equilátero é um triângulo com todos os seus lados iguais. Vamos desenhar aqui. O equilátero são todos os lados iguais. Então, equilátero, todos os lados iguais. Não importa o tamanho, certo? Sendo que todos os seus lados precisam ser iguais. Agora, o isósceles, ele tem somente dois lados iguais. Então, vamos puxar aqui. O isósceles, ele tem dois lados iguais e um terceiro lado diferente do outro, certo? Então, vamos escrever aqui. Dois lados iguais. E, por último, o escaleno. Sumiu um pouquinho. O escaleno. O escaleno, ele tem todos os seus lados diferentes. Então, vamos desenhar um triângulo aqui. Ó, todos os seus lados diferentes. Então, todos os lados diferentes. Relembrando, equilátero são todos os lados iguais, isósceles somente dois lados iguais, mas precisam ser iguais, na mesma medida. E o escaleno, todos os seus lados diferentes. Nós acabamos de desenhar esses triângulos da nossa malha quadriculada da apostila. Qual a atividade agora? Vocês vão voltar lá na malha pontilhada da apostila e vocês vão escrever embaixo do triângulo de vocês se ele é equilátero, se ele é isósceles, se ele é escaleno. Lembrando que equilátero são todos os lados iguais, foi o primeiro que a gente desenhou. Isósceles. Isósceles é aquele que tem dois lados iguais, foi a letra B que nós desenhamos. E o escaleno foi o último que nós desenhamos, que não tinha nenhum lado igual. Então, escrevam embaixo lá na malha pontilhada de vocês qual o nome de cada triângulo. Nós temos também um 4
quarto formato de triângulo que nós vamos trabalhar agora na atividade 2 da nossa próxima página. Mas já aproveitando esse vídeo dos nomes, dos formatos dos triângulos, eu vou passar esse para vocês também. Então, tá aqui o nome, triângulo retângulo. Qual é a diferença desse triângulo para os outros? Esse triângulo, ele tem um ângulo reto. Como assim, prof, um ângulo reto? Vou desenhar para vocês e vocês vão entender melhor. Então, essa é a base dele, ter um ângulo reto, certo? Então, quando um triângulo ele tem esse ângulo reto, que nós chamamos de ângulo com 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, triângulo reto. Então, como se forma um triângulo? Fecha-se as duas pontas. Não precisam ser iguais os dois lados. Eles só precisam estar em um ângulo reto, como se fosse o ângulo de um retângulo. Vamos desenhar outro. Pode ser pelo outro lado também, ó. Mas ele precisa ter este ângulo reto, certo? Que nós medimos em 90 graus. Então, se este ângulo, que é o mesmo ângulo de um retângulo, certo? For em um triângulo, você já sabe que o nome dele é triângulo retângulo. Desculpa, porque ele tem um ângulo reto. Então, este é o quarto triângulo que nós vamos aprender hoje. Triângulo retângulo. Agora vamos para a atividade 2. Então, pessoal, nessa atividade da página 179, atividade 2, diz assim: ainda não vimos um triângulo muito importante que tem um nome especial. Vamos conhecê-lo agora. Então, vocês já viram na parte anterior que a prof postou. Na malha quadriculada a seguir, desenhe 3 triângulos diferentes. Mas atenção, 2 lados dos triângulos precisam coincidir com as linhas da malha. As vértices precisam coincidir com os cruzamentos das linhas, como no triângulo que já está desenhado na malha. Então, o que ele está pedindo para fazer? Para você desenhar o triângulo e seguir a linha reta, para ele ter um ângulo reto, como a prof já explicou da outra vez. Então, vamos desenhar mais 3 triângulos com ângulos retos. Nós já temos um, vamos desenhar outro aqui. Temos aqui, seguindo a linha da malha quadriculada? Sim, está seguindo sim, certo? Vamos desenhar outro. Está seguindo a linha? Sim, está seguindo a linha. Agora, por último, aqui, está seguindo a linha? Sim, está seguindo a linha. Então, todos esses triângulos que nós desenhamos são triângulos retângulos, certo? Então, vamos continuar lendo a apostila. Observe que os triângulos que você desenhou agora, talvez apresentem uma diferença em relação aos que você construiu anteriormente. Eles têm um canto reto, como os das figuras a seguir. Então, eles têm um canto reto, certo? Um canto reto. Esse canto reto em geometria é chamado de ângulo reto. E o triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo, porque o ângulo é reto, retângulo. Agora nós vamos fazer uma dobradura para a gente conseguir identificar esses triângulos retângulos sempre que nós observarmos eles. Vocês podem pegar metade de uma folha A4, podem dobrar ao meio. E vocês vão ter um retângulo. Muito bem. Com este retângulo, a gente vai conseguir identificar todos os triângulos retângulos. Por exemplo, ficou na mesma reta? Ficou. Vamos ver o outro. Ficou na mesma medida? Ficou. Vamos ver o outro. Ficou na mesma medida? Ficou. Então, qualquer folha dobrada ao meio que seja com medidas retas, com ângulos retos,
vocês vão conseguir identificar os triângulos retângulos. Agora vamos para a próxima atividade. Então a questão 3, ela diz assim: na malha quadriculada, é possível traçar um triângulo equilátero, equilátero é que tem todos os lados iguais. É possível traçar um triângulo equilátero com vértices nos pontos de cruzamento nas linhas da malha e os dois lados sobre elas? Então a pergunta é: eu consigo fazer um triângulo equilátero nessa malha aqui, passando todos os pontos, todos os lados em cima das linhas? Vamos tentar. Todos os lados precisam ser iguais. Vou usar 3 aqui. Não, eu não consigo fazer com que ela ande em cima da linha. Eu só consigo fazer isso quando for na malha pontilhada, naquela outra que nós trabalhamos. Vou mostrar para vocês. Eu só consigo fazer nessa malha pontilhada aqui um triângulo equilátero. Daí eu consigo. 4, 4 e 4. Então, eu consigo. Então, a atividade 3 é: não, eu não consigo fazer um triângulo equilátero numa malha quadriculada, só na pontilhada. Daí sim eu consigo. 4. No item 1, as figuras que você desenhou, além de serem triângulos retângulos, também podem ser classificados quanto à medida dos lados. Identifique na própria malha desse item se esses são isósceles ou escalenos. Então, naquela atividade anterior que nós fizemos na malha quadriculada, nessa atividade aqui, ó, na malha quadriculada, eu consigo também identificar se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Eu consigo identificar nesta malha quadriculada aqui também. Então, pessoal, agora a atividade 3. O desafio e a tarefa de casa, a prof vai explicar ao vivo para vocês no nosso plantão, certo? Não se esqueçam do horário que a prof já postou lá no nosso mural. Então, atividade 3, o desafio e a tarefa de casa, a prof vai estar explicando para vocês no nosso plantão ao vivo de hoje. Então, se liguem no horário que a gente vai estar fazendo junto. Um super beijo!